Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de extensão e pesquisa sobre jornalismo e cultura na vida social, feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em comunicação da PUC Minas. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pela professora e pesquisadora Nara Scabin. Olá, Nara. Olá, Hércio. Olá, Zé. Olá, pessoal de casa. E também estou acompanhado pelo professor e jornalista José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Olá, Nara. E olá, telespectadores. No programa de hoje, abordaremos a cobertura da imprensa comercial sobre a reunião do G20 no Brasil e os fatos recentes da trama golpista, descoberta pela Polícia Federal a partir de pesquisas feitas pelos colegas José Milton Santos e Nara Scabin. E para começar, Nara, a gente vai falar do G20. O Brasil, em dezembro de 2023, portanto, há um ano atrás, teve o início, um mandato rotativo do G20, no qual o Brasil ocupou e presidiu esse grupo, esse importante grupo. Essa foi a primeira vez que o Brasil assumiu a presidência do G20. E nos dias 18 e 19 de novembro aconteceu no Rio de Janeiro a reunião do G20. Para começar essa conversa, situando também o nosso espectador, eu gostaria que você começasse dizendo para nós o que é o G20 e qual a importância do Brasil ter presidido esse evento. Bom, o G20 ele é um fórum internacional permanente de cooperação econômica, Atualmente é o principal fórum internacional permanente de cooperação econômica. Foi criado em resposta às crises financeiras, do capitalismo, do neoliberalismo. Em 2008 ele vai ali, eclipsar o G8, que fazia essa função. E ele tem essa função, então, de um fórum, de um espaço, de um lugar de discussão. Ele não tem um poder, acho que é importante dizer isso, de implantar as coisas que são ali, as decisões, os documentos, Ele não tem um poder de forçar a execução, Não tem um poder, como a gente diz, vinculante, no direito internacional. Ele não pode exigir que os países cumpram aquilo que está dito ali, mas ele funciona muito, Ele tem uma importância muito grande, simbólica, no sentido de pautar as discussões internacionais, globais. Então, a importância do G20 é essa, Ele conta com a participação dos chefes de Estado, ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais das 19, principais economias do mundo, além da União Europeia e, mais recentemente, desde 2023, também da União Africana, Sobre a importância para o Brasil de presidir o G20 nesse ano, é um processo muito importante, muito estratégico para o Brasil, no sentido de consolidar, de afirmar uma posição de liderança global, que o Brasil tem buscado construir nesse mundo multipolar, trazendo questões que são muito estratégicas na consolidação dessa liderança, a questão do BRICS, por exemplo, a questão do combate à fome, à pobreza, a questão da sustentabilidade, da reforma da governança internacional, que são questões, principalmente aí o combate à fome, à pobreza, importantes para o Brasil, são pautas históricas do presidente Lula, em que o presidente Lula tem uma influência muito grande, ele consegue ter um respaldo para pautar essas discussões, então ele tem esse papel estratégico de projetar o Brasil como uma liderança, que vai ser algo importante aí nos próximos anos, em função também de outros encontros, outros fóruns que estão por vir. Zé, mais do que um contraponto, o G20 representou uma ampliação da articulação, vamos dizer assim, das grandes questões mundiais em relação ao G7 ou G8, como a Nara citou inicialmente, Qual a visão que você tem da importância do G20? Bom, a importância do G20 é inquestionável. O G7, também chamado de G8, porque depois acrescentou-se a Rússia, Ele é decorrência do movimento dos países não alinhados, criados ainda durante a Guerra Fria, sob a liderança da Iugoslávia, sob a liderança do Egito e com adesão, no primeiro momento, do Brasil. Então, de certa forma, o G7+1 está eclipsado pelo G20. E o G20, principalmente a partir dessa reunião no Brasil, ele adquire uma importância porque incorpora temas até então ausentes.
temas que vão além daquilo que é estritamente econômico. Né? E o papel do Brasil foi relevante, ressaltado pela imprensa internacional e reconhecido internamente. Nós vamos retomar ainda essa discussão aqui, inclusive da repercussão, mas agora, Nara, tem uma pergunta de um estudante de jornalismo, o estudante João Gabriel Fernandes, feita especialmente para você. Oi, gente, eu sou o aluno João Gabriel. Eu gostaria de saber, na opinião da Nara, quais foram os temas mais relevantes abordados durante a reunião do G20 e qual proposta ou resolução mais chama a atenção dela. Muito bom, João, obrigada pela sua pergunta, né? Super importante pensar os temas e as propostas aí, né? Então, em relação aos temas, o Zé já adiantou um pouquinho, né, Zé? Foram tratadas ali questões até então ausentes, né, do G20, a questão da taxação dos ultra ricos, né, a questão da inteligência artificial, são temas novos que aparecem aí, né, na reunião do G20, e há também uma importância muito grande dos temas que foram pautados, né, pela presidência, pelo Brasil, né, que foram propostos ali, né, pela presidência brasileira do G20, que são basicamente 3 temas, né, o combate à fome, à pobreza, a questão da desigualdade social, da inclusão social, a questão da transição energética e do desenvolvimento sustentável também é uma questão importante, foi importante no G20, e também a questão, né, da reforma das instituições de governança global, principalmente do Conselho de Segurança da ONU, que aparece ali no documento, né, final, que foi ali, né, assinado pelos chefes de Estado. É interessante observar que essas questões, né, ali que sobressaíram nos debates do G20, também são questões que assinalam a crise, né, no plano econômico, a crise do neoliberalismo, do capitalismo de modelo neoliberal, que foi uma questão que o Lula, né, destacou em um dos seus discursos no G20, e no plano político também são questões que dialogam com a própria crise das democracias liberais, né? No ponto de vista das propostas ou das inovações ali, né, dentro do G20, acho que tem 2 questões ali principais que a gente pode destacar, né, a partir dessa reunião realizada no Brasil em 2024. Uma foi a realização da cúpula social, né, ou G20 social, que aconteceu pela primeira vez, né, como uma espécie de extensão do G20 alguns dias antes da reunião da cúpula do G20. E que foi um espaço com uma participação de, né, representantes da sociedade civil, acadêmicos, pesquisadores, né, também gestores, né, públicos, e que teve ali a proposta de discutir questões sociais, questões de inclusão. Então, foi um espaço um pouco mais democrático ali, né, no âmbito ali do G20. E também, né, aí como principal legado, talvez, da reunião do G20, né, como principal proposta, de fato, foi a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, né, que foi proposta pelo Brasil, né, a partir aí da atuação da liderança do presidente Lula, e que é um pacto, né, uma espécie ali de compromisso de erradicar a fome no mundo até 2030. E aproveitando esse gancho que você está colocando aí, não só os principais aspectos que foram tratados e tal, mas você mencionou aí a importância da articulação e da participação do presidente Lula. Como isso foi visto e relatado pela grande imprensa? Bom, na imprensa internacional, essa liderança foi bastante reconhecida, bastante exaltada, né? E ela também foi exaltada por especialistas, né? Por pesquisadores, em debates, né, mais especializados, em círculos da imprensa independente alternativa, né? Uma liderança muito importante do presidente Lula, até porque ele conseguiu emplacar ali, né, no documento final, pautas muito difíceis, que pareciam muito difíceis de serem aprovadas ali, né? Discutidas e de constarem nesse documento final. Então, foi realmente um feito, né, um gol ali do presidente Lula, da diplomacia brasileira, mas principalmente do Lula, né, num momento difícil. Pode ser que a eleição do Trump tenha até ajudado um pouco ali, né, algumas dessas pautas serem colocadas, incluídas ali, então foi uma atuação bastante importante, né? Com relação à cobertura da imprensa, né, é interessante observar no caso da imprensa brasileira, da imprensa comercial, vou até pegar aqui alguns exemplos de algumas matérias, né, que a gente tem. Me parece que foi uma cobertura que
reconheceu muito pouco, né, esse papel de liderança do presidente Lula, que destacou muito mais as dificuldades enfrentadas pelo presidente Lula, né, em alguns momentos ali das discussões, das negociações, do que de fato reconheceu o que no todo ali do G20, né, o que ele conseguiu representa. Então, eu acho que é uma cobertura, né, como a gente tem acompanhado aí, que tem até um certo viralatismo, assim, no sentido de colocar o Brasil numa posição de, olha, desagradou a União Europeia, né, desagradou alguns líderes, né, então tem um pouco esse caráter, assim, né, eu acho que é uma cobertura também, eu fiz um levantamento aqui para o nosso programa, na Folha e no Estadão, principalmente, né, ela é uma cobertura, e até mais na Folha, isso que é curioso, que tem um caráter até, de certa maneira, de penalizar ou de representar como algo negativo procedimentos ali próprios, típicos da negociação do G20. Claro que o presidente Lula vai negociar, claro que o presidente Lula vai tentar, né? E isso é ter liderança, assim, isso é tratado de uma maneira muito negativa. Só para citar aqui alguns exemplos, né? Tem ali uma matéria que saiu na Folha de São Paulo no dia 19 de novembro, que tem como título, né? Nos últimos minutos, Operação Fato Consumado garantiu chancela da declaração do G20. E aí é um texto que diz assim: europeus se queixam de que Brasil tratorou o processo. Após Lula anunciar a aprovação do texto, não havia como protestar. Né? Então tem aí um pouco essas questões. Se a gente olha a BBC News Brasil, por exemplo, que é um veículo da mídia independente no Brasil, no mesmo dia 19 de novembro saiu uma matéria, né, que dizia assim: após muita negociação e momentos de apreensão, o Brasil completou um ano bem sucedido na presidência do G20, outro olhar, né, com uma declaração consensual na cúpula de líderes, isso é importante, foi consensual, até o Milei, né, assinou, que, né, na cúpula de líderes, que se encerra nesta terça-feira, avaliam analistas de política externa ouvidos pela BBC News Brasil. Zé, as 3 prioridades da agenda para o diálogo do G20 propostas pelo Brasil foram pela ordem: a inclusão social, combate à fome, a transição energética e o desenvolvimento sustentável, nas suas vertentes social, econômica e ambiental, que é uma coisa fundamental de ser contemplada, e a reforma das instituições de governança global. Como que elas foram contempladas na declaração dos líderes dos países do G20? Ao contrário do que muito pessimista havia previsto, todos esses 3 pontos foram muito bem contemplados na declaração final. Com relação, por exemplo, à aliança contra a fome e a pobreza, teve uma adesão de todos os participantes. E não eram só os representantes dos países da União Europeia e da União Africana, não. Foram 168 países representados, muito como observadores. Então, nós vemos, por exemplo, que com relação à questão energética, o Brasil tem moral para propor, porque 70% das fontes de energia no Brasil são fontes limpas. Com relação a propostas de uma aliança contra a pobreza e contra a fome, o Brasil tem o saldo dos governos Lula e Dilma, em que milhões e milhões de brasileiros saíram da miséria. E com relação também à pauta ambiental, o Brasil tem como proposta própria, né, de acabar com o desmatamento até o ano de 2030. Portanto, a fala do Brasil e a proposta do Brasil veio com muita autoridade e com a adesão, que por incrível que pareça, até do Milei da Argentina. Zé, só para pegar um gancho rápido aí, você falou da aliança e dos seus compromissos, da aliança global contra a fome e a pobreza. Sim. Só para destrinchar um pouco mais essa ideia, quais são os compromissos dessa aliança e de que modo a imprensa brasileira cobriu isso, já que você destacou que isso é um fato relevante? Como é que ele foi visto pela mídia comercial brasileira? A mídia comercial brasileira... Primeiro a gente vai trabalhar a ideia assim, do que é essa aliança e os seus compromissos no nível mundial, né? O que seria isso? Bom, na verdade, a criação desse fundo permanente, que começou com uma adesão expressiva
do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? E também com a proposta que, como a Nara já falou, as decisões do G20 não são prescritivas, são mais indicativas, mas também da taxação dos mais ricos, né? E a repercussão foi boa, embora um pouco ofuscada internamente, né, pelas declarações da Janja, né, contra o Elon Musk, que teve uma repercussão indevida. Mas isso não chegou a ofuscar, evidentemente, o reconhecimento da importância, como já foi dito, do presidente Lula e do Itamaraty nessa consolidação dessas alianças. Nara, e do ponto de vista mais global, né? Assim, pensando assim, a reunião do G20 como um todo, como é que você viu e analisou a cobertura da mídia comercial sobre essa reunião? Bom, foi uma cobertura que, claro, tratou bastante desse tema, é uma pauta relevante, né? Vai aparecer ali na cobertura muitas matérias, né? Muitos textos de opinião, falando também sobre reunião do G20, mas eu acho que há uma crítica que a gente precisa fazer a essa cobertura em alguns sentidos. Primeiro porque é uma cobertura muito factual, muito oficial, ela vai retratar ali o que aconteceu, olha, aconteceu isso, teve a reunião, teve o pronunciamento, teve, né, o lançamento da aliança, né, foi lido a declaração dos presidentes da cúpula do G20, então a coisa, ela fica um pouco nesse nível mais factual ali, e quando eu digo factual, não quero dizer que ela é 100% fiel aos fatos, porque a gente sabe que isso não existe no jornalismo, sempre é um recorte, mas é factual no sentido de que fica nesse nível mais superficial dos acontecimentos, né? Então, acho que essa é uma crítica que precisa ser feita. Outra crítica que eu acho que pode ser feita é que, embora a gente tenha, como apontou o Zé, né, e de fato teve, o Estadão, por exemplo, né, mesmo sendo um jornal conservador, publicou textos, até uma coluna da Eliane Cantanhede, né, muito ali elogiosa à liderança do Lula. Então, a gente vê esses textos que reconhecem essa atuação, em espaços de opinião, principalmente. Mas a gente vê também muitas reportagens, muitas notícias, né, que destacam essas tensões políticas que estão ali dentro do G20. E aí me parece que falta essa cobertura diferenciar o que são tensões normais de uma negociação como essa para aprovar um documento, né? E será que realmente é o caso de dizer, né, que o Lula fez a política do fato consumado e incomodou a União Europeia, né? E por outro lado, outras questões políticas mais conjunturais que poderiam ser tratadas pela cobertura ficam de fora. Né? Então, questões mais amplas do ponto de vista, né, das questões políticas globais, a relação com os Estados Unidos, a questão do mundo multipolar, né? Essas questões diplomáticas mais amplas não são tratadas ali, é uma cobertura que não faz um contexto. Alguém que lê só as notícias da imprensa comercial vai ter uma dificuldade muito grande de fazer uma análise conjuntural um pouco mais sofisticada, vai ser simplesmente uma descrição ali dos fatos. E quando tem ali, né, esse tratamento das tensões políticas no G20, me parece, né, pelo meu levantamento, que é um tratamento dessas tensões políticas que visa deslegitimar a atuação do presidente Lula e da diplomacia brasileira, apontando essa atuação como ou ilegítima, ou inadequada, ou insuficiente. Então, só para citar aqui alguns exemplos, né, ilustrativos da Folha, que eu separei, e aí essa cobertura apareceu muito mais esse viés na Folha do que no próprio Estadão, o que não deixa de ser curioso e sintomático, né? Então, a Folha, por exemplo, né, publicou ali 2 textos de opinião, são textos de opinião que não refletem a opinião oficial do jornal, mas a gente sabe que para eles estarem ali, eles têm algum respaldo, né, editorial, senão não estariam. Então, a gente tem, por exemplo, no dia 18 de novembro, um artigo, né, e aí já começa a gente olhando quem é o autor, que é o Joel Pinheiro da Fonseca, que é um dos principais colunistas hoje da direita, né? Ele se posiciona como um colunista de direita, da nova direita, da extrema direita, né? Dentro da imprensa comercial, tá ali também na Globo News, e o texto dele tem como título: "Não adiantam lindos manifestos globais se a própria legitimidade do G20 está em xeque". Então ele faz uma crítica à direita, né? Bastante à direita ao G20, criticando essa questão aí do globalismo, né? O que a extrema-direita chama
de globalismo, que o Milei disse que é socialismo, essa coisa toda. E um outro exemplo, só também aqui pontualmente, no dia 19 de novembro, na coluna Painel, né, do Fábio Zanini, saiu o texto: Maduro diz que Venezuela vai aderir a pacto contra a fome proposto por Lula. Veja, é mais um indicativo do acerto diplomático aí do Lula, porque ele vem de um processo de tensões ali com o Maduro, né? Mas o texto trata como, olha que problemático, o presidente Lula foi se aliar com um ditador. Né? Então a gente... O fato da adesão do Maduro que não é nem uma adesão oficial, mas um apoio ali, né? E que diplomaticamente é muito importante, inclusive do ponto de vista da liderança regional do Brasil na América Latina, que é uma pauta que a imprensa absolutamente não trata, de maneira alguma, na imprensa comercial, ou trata muito mal, como no caso desse texto aqui. Então a gente vê essa cobertura que ela tem algumas deficiências importantes. E você observa, né, pelo que você tem falado, assim, a Folha vai se distanciando até de um padrão de um certo conservadorismo e de uma leitura que sempre foi marcadamente do Estadão, e agora a gente observa a Folha indo ainda num movimento mais para um lado extremo à direita do que o próprio Estadão. Pois é, esse é um caso interessante. E me parece, a gente precisa ainda discutir mais aqui no programa, pesquisar mais isso, né, para chegar a conclusões ainda mais, né, assim, consolidadas, mas me parece que a Folha tem esse desempenho, né, essa atuação na cobertura, principalmente de assuntos da política externa, internacionais, enquanto o Estadão tem uma postura mais à direita na cobertura da política interna. Claro que com variações, com nuances, assim, talvez o Zé... A gente tem outro tema de hoje, né, que vai mostrar um pouquinho isso. O Estadão, ele internamente, ele tem uma postura ainda mais complicada do que a Folha na questão do militarismo, né, do bolsonarismo e tal. Mas a Folha, nessa cobertura do G20, fez um trabalho, eu achei bastante complicado. Zé, e colaborando aí com a discussão que a Nara acabou de nos apresentar, comenta para nós também como é que foi, do ponto de vista da cobertura, a questão da ausência do Vladimir Putin e a presença do Javier Milei. Que nível de valorização que essas duas personalidades tiveram na cobertura da imprensa brasileira? A ausência do Vladimir Putin, porque já era prevista, na medida em que ele está condenado à prisão pelo Tribunal Penal Internacional, então isso não foi surpresa. Surpresa foi a presença do Milei, devido principalmente à grande hostilidade que ele tem tido à política brasileira e principalmente ao presidente Lula. E ainda a maior surpresa, e essa surpresa foi constatada inclusive na mídia, a adesão sem ressalva ao documento final. Então foi um movimento que, pelo visto, parece que não deu muito certo para a gente fechar essa conversa, não é, Nara? Exatamente, e que mostra ali que o Milei tem essas falas, né? Ele não abre mão ali das suas posições mais radicalizadas, mas no fundo, ele também não vai poder comprar briga com o Brasil, né? Não vai levar as últimas consequências dessa briga. Não vai dar um tiro no próprio pé, né? Seria dar um tiro no próprio pé. Zé, agora a gente vai entrar num outro assunto aqui. Não é que depois do 8 de janeiro, que a gente teve o maior ataque a democracia brasileira depois da Constituição de 1988, a gente foi surpreendido com o noticiário dos últimos dias sobre mais tramas em torno desse golpe que, felizmente, não aconteceu. Dessa vez com a previsão até do assassinato do presidente, do vice-presidente e do ministro Alexandre de Moraes. Zé, em que consistiu esse plano para assassinar Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes por militares bolsonaristas descobertos pela Polícia Federal a partir de investigação no celular do coronel Mauro Cid? Realmente, a Polícia Federal fez um trabalho precioso. O coronel Mauro Cid já havia feito a delação premiada, mas omitiu esse plano de assassinato. Isso foi descoberto nas nuvens
do celular em que ele já havia apagado, inclusive a lixeira. E a descoberta dessa operação chamada Punhal Verde-Amarelo, né, ela previa realmente, para o final de 2022, o assassinato do presidente, do vice e do Alexandre de Moraes. Nós vemos, por exemplo, em que essa operação foi abortada na última hora, principalmente com relação ao sequestro e ao assassinato de Moraes, porque houve um adiantamento. Ele saiu antes da hora e a operação foi abortada. E nós vemos, né, percebemos que o envolvimento de oficiais militares superiores foram 24 depois, né? Isso aí eu estou já me referindo ao indiciamento, porque no caso do Punhal Verde-Amarelo resultou em 5 prisões. Em 5 prisões e no caso do indiciamento que falaremos depois, né, foram 24 militares de patente superior. Quem foram esses golpistas presos, né, e o que eles representavam aí no contexto do governo? Bom, esses golpistas, eles eram do alto escalão do governo Bolsonaro. Por exemplo, Hélio Ferreira Lima foi comandante da 3ª Companhia das Forças Especiais de Manaus. Rafael Martins de Oliveira, militar também com formação nas Forças Especiais. Essas Forças Especiais são também chamadas de Kids Pretos. Rodrigo Bezerra de Azevedo, especialista em operações de guerra não convencional. E um policial federal, Vladimir Matos Soares, que chegou a fazer, inclusive, parte da guarda pessoal do Lula. Esse tinha como missão o assassinato do presidente. Nara, a partir desse relato inicial do Zé, a gente observa que a democracia brasileira esteve por um fio, não? Sem dúvida, por um fio, né? Com um envolvimento muito significativo dos militares, do Exército. Eu acho que esse é um ponto que, até agora, eu acho que, né, essas últimas revelações da Polícia Federal marcam um ponto de ruptura, né, no debate, ou pelo menos tem que marcar um ponto de ruptura no debate sobre o que foi o 8 de janeiro, o golpismo, as ameaças à democracia, que não foram alguns poucos militares envolvidos e a maioria foi legalista, né? A posição do Exército foi uma posição problemática, porque mesmo que nem todos tenham apoiado o golpe, o Exército se omitiu. Muitos se omitiram, muitos sabiam, né, e foram pressionados a aderir ao golpe, não aderiram, talvez, ou por convicções pessoais, ou por ver que não havia uma conjuntura favorável, inclusive internacional, na época com o Biden, né, se fosse o Trump seria outra coisa, mas se omitiram. Então, há um problema com a instituição Exército Brasileiro. Em termos de formação e tudo. Bem, mas daqui a pouco a gente vai retomar essa conversa nossa, porque agora, sobre esse mesmo tema, tem uma pergunta do estudante João Diniz, dirigida especialmente para você, Zé. Oi, eu sou o João Pedro Diniz, aluno do 4º período de jornalismo na PUC Minas, e a minha pergunta vai para o José Milton. Eu gostaria de saber de que forma as tramas golpistas, né, como os eventos do 8 de janeiro e também até o caso mais recente envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, influenciam não apenas a consolidação da democracia, e a confiança nas instituições públicas, mas também a formação de narrativas políticas, a polarização social e também a evolução das plataformas digitais com o papel de catalisadoras dessas narrativas políticas. Na verdade, João Pedro, você formulou não uma, mas 3 questões, todas relevantes. E complexas. Por exemplo, quando você pergunta como as tramas golpistas influenciaram o fortalecimento da democracia, é uma pergunta realmente pertinente, porque nós vemos que a tentativa, né, de golpe de 8 de janeiro implicou no fortalecimento das instituições e numa certa unidade política provisória
dentre os três poderes, né? E de que modo a sua criação foi descoberta pela imprensa brasileira? Na verdade, não foi a imprensa brasileira que descobriu. Na verdade, tem sido principalmente a Polícia Federal. E nós vemos o seguinte, né? A Nara já falou da omissão dos comandos do Exército com relação a essa trama. Eu diria que não foi omissão, foi apoio, porque no país inteiro os chefes militares apoiaram os acampamentos na frente dos quartéis. Era um dos eixos, inclusive, da trama golpista. Exatamente, isso era parte da trama golpista. Tanto assim que esses oficiais frequentavam e, de certa forma, orientavam a ação dos golpistas acampados, né? Então, portanto, não foi bem uma descoberta da imprensa. A imprensa apenas deu, na época, com relação ao 8 de janeiro, e agora uma boa cobertura. E, por fim, você pergunta a formação das narrativas políticas na polarização social. Eu acho que essa polarização de que a imprensa sempre trata, não é bem uma polarização, é um ataque da ultradireita através das plataformas sociais. As plataformas sociais, não só no Brasil, no mundo inteiro, têm sido um instrumento privilegiado das tramas golpistas, do fortalecimento da ultradireita e da propagação do pensamento fascista. Então, elas não são catalisadoras apenas dessas chamadas narrativas, elas são as principais propulsoras das narrativas, entre aspas, da ultradireita. Nara, comentando aí essa questão do papel das plataformas sociais, a gente observa então que mais do que aprender a lidar com elas, se defender até politicamente dentro delas, existe aí uma questão de natureza da finalidade delas. Elas são essencialmente comprometidas com esse projeto golpista da extrema-direita no mundo. Haja vista a polêmica que nós já discutimos aqui com Elon Musk, né? E como que ele também continua sendo um agente desse processo. Inclusive, se vendo no direito, como ele fez aí no próprio G20, né? Já de dizer antecipadamente que as forças que estão no poder hoje no Brasil perderão as próximas eleições que acontecerão em 2026. E veja, o Elon Musk que vai assumir um cargo no governo do Trump. Então, a gente vê que realmente, acho que é bem o que o Zé falou, não é que as plataformas, elas são simplesmente um veículo neutro por onde essas questões passam. Elas articulam, né, pela sua textualidade, pela sua infraestrutura tecnológica, pela atuação dos algoritmos e também por essa dimensão política mesmo, né, da política institucional, de como os atores sociais ali, né, que gerenciam as plataformas estão também inseridos, fazem lobby, né, atuam contra a regulamentação das próprias plataformas. Então, é isso, não é um espaço neutro. Essa ideia de que as plataformas seriam neutras é um discurso que interessa apenas aos donos das plataformas, das empresas que são donas das plataformas. E eu fico até me perguntando, né, evidente que não é um assunto que eu estudo muito, né, mas chamá-las de plataformas também é colocá-las nesse lugar de uma certa, assim, da disposição pública do debate. Precisamente. Sendo que, na realidade, o que a gente observa é que isso não ocorre. Fica parecendo apenas que é uma deficiência dos grupos de esquerda ou dos grupos democráticos que não conseguem ser tão bons quanto os grupos de extrema-direita na utilização desses lugares, desse novo locus de debate público. Concordo, sim, 100%, Hércio. Elas não são neutras, né? Elas têm vários níveis ali de enviesamento. Elas são feitas
para, né, a extrema-direita, pela extrema-direita, os grupos de esquerda nunca vão conseguir tomar conta daquilo porque não foi feito para eles, né? Inclusive, o termo plataformas, né, o uso do termo plataformas que a gente usa muito, porque é um termo muito corrente, mas a gente tem que usar criticamente, é uma pauta, foi uma bandeira que as empresas, que são as Big Techs do Vale do Silício, basicamente donas dessas empresas, levantaram. Elas querem ser chamadas de plataformas para que elas pareçam um espaço neutro. De isenção do debate. Exatamente. E Zé, retomando aqui o nosso debate, quais foram os 6 núcleos golpistas que foram descritos no Jornal Nacional da Rede Globo? Antes de mais nada, o Jornal Nacional e o Fantástico têm dado ampla cobertura, tanto à prisão dos golpistas quanto ao indiciamento dos 37. O Fantástico identificou os seguintes núcleos. O núcleo de desinformação, responsável por disseminar informações falsas sobre o sistema eleitoral do país. Aí, esse núcleo apenas deu continuidade àquilo que já vinha sendo feito pelo auto-intitulado Gabinete do Ódio. O de incitação para que outros militares aderissem à trama golpista, valendo da pressão e assédio, da ridicularização e ameaças aos que não aderiram. O jurídico, com alguns juristas expressivos, elaborando e tentando justificar o poder moderador das Forças Armadas. Moderador, vamos traduzir por golpista. O núcleo de apoio às ações golpistas, responsável por manter as manifestações antidemocráticas em frente aos quartéis. O grupo de inteligência paralela, dedicado a coletar informações que pudesse auxiliar Bolsonaro na consumação do golpe, né? E aí o papel destacado da chamada ABIN paralela, que operava com equipamentos israelenses. E uma frente mais estratégica, dedicada à articulação entre os núcleos conspiradores, formada por oficiais de alta patente e que se valiam de seus cargos para conseguir articular e conseguir adesão para o golpe. Para fechar esse debate, porque a gente ainda tem a dica cultural, eu gostaria que você então falasse aí para a gente sobre a questão da cobertura da mídia, sobre o indiciamento do Bolsonaro e dos 35, né, comparsas desse golpe, e ainda a repercussão desse plano na mídia brasileira, mas também na mídia internacional. Sim, realmente a repercussão foi grande. E, na verdade, todos os principais jornais, rádios e veículos de televisão deram uma repercussão. O Jornal Globo e a TV Globo é que dedicaram maior espaço e maior tempo a isso. Por exemplo, o Fantástico, do último domingo, no dia 24, dedicou 17 minutos e revelou vários áudios inéditos, enquanto a outra revista semanal, Domingo Espetacular da Record, dedicou apenas 9 minutos ao tema. E o Jornal Nacional também deu grande destaque às prisões dos militares, inclusive abertamente afirmando quem eram eles e caracterizando. A CNN Brasil destacou que o plano para matar Lula, né, complica a situação do Bolsonaro, né? E o Estadão, ele pede em editorial uma punição severa aos golpistas. Mas, por outro lado, depois ele pede o afastamento, né, do Alexandre de Moraes do processo. Posição que vai ser assumida, inclusive com maior intensidade, inclusive em editorial, pela Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo não só não pede punição,
como pede o afastamento do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele, como vítima, não poderia ser juiz. Quando, na verdade, o processo não é sobre a tentativa de homicídio. O processo foi de atentado contra a democracia e da formação de quadrilha. Essas foram as justificativas para as prisões. Portanto, o argumento usado por esses veículos contra Alexandre de Moraes não tem fundamento nos autos. Bom, então, seguramente os desdobramentos desses fatos vão gerar outras questões que certamente futuramente deverão voltar aqui no nosso debate. E agora a gente vai dar um tempo com essa discussão, porque a gente vai para a nossa dica cultural. E como de praxe, eu começo fazendo a minha indicação de hoje. E eu vou fazer a indicação de um livro que tá vendendo demais, viu, gente, esse livro. E é um livro chamado O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, né? O que explica a adesão dos ressentidos à extrema-direita. E eu quero só fazer um breve comentário sobre esse livro, que eu tenho visto muitas manifestações em redes sociais e até em debates políticos, em que as pessoas se apropriam dessa fala xingando as pessoas, vamos dizer assim, pobres ou empobrecidas, né? Porque nem esse termo pobre é um termo muito interessante da gente usar, né? As pessoas empobrecidas não deveriam, né? São de direitas porque não são inteligentes. E esse não é o debate que está nesse livro. Então, já faço questão de dizer aqui, não é isso que esse livro discute. Ele tenta muito mais compreender e desvendar os porquês dessas escolhas. E é importante a gente pensar que essas escolhas são escolhas racionais, são escolhas pensadas a partir da condição e da necessidade que as pessoas vivem. Então, a minha indicação desse livro não é para que alguém veja isso aqui, olha, até que enfim eu tenho um argumento para isso, não. Não é um argumento para combater, é um argumento para entender essa posição e essa realidade. Nara, o que você trouxe para a gente de dica cultural? Bom, também trouxe uma obra cultural de grande repercussão, né, que é o filme Ainda Estou Aqui, provavelmente todo mundo... Muito lindo esse filme. Né, maravilhoso, já ouviu falar, ou assistiu, ou acompanhou pela repercussão, tá nos cinemas, né, um filme de 2024, brasileiro, dirigido pelo Walter Salles, com a atriz Fernanda Torres, interpretando o papel da personagem principal, que é a Eunice Paiva, né, que foi esposa do ex-deputado federal Rubens Paiva, preso, sequestrado, torturado e morto pela ditadura brasileira, empresarial militar brasileira, né? E o filme, então, né, ele se debruça sobre a história da Eunice Paiva, né? A partir do livro homônimo escrito pelo filho, né, do casal Rubens Paiva, Eunice Paiva, que é o Marcelo Rubens Paiva, um escritor, né? E o livro, ele conta, e o filme assim também o faz, né? Conta a história da Eunice Paiva após a morte, né, do seu marido. Ela própria também chegou a ser presa por vários dias, né? Por 12 dias, foi interrogada, né? Uma das filhas deles também ficou presa há menos tempo, mas também chegou a ser levada, né? Então, o livro conta esse processo pelo qual Eunice Paiva, após a perda, né, a morte, o assassinato do seu marido, se tornou uma das principais ativistas brasileiras, né, na luta pelos direitos humanos das vítimas da ditadura. Então, também é uma indicação que conversa com as dicas que o Zé tem dado, né, no sentido de se pensar o que foi a ditadura brasileira. Fica a dica aí para todos, vale muito a pena. Muito obrigado, Nara. Zé, o que você tem para hoje? A minha indicação é o livro Batismo de Sangue, do Frei Beto Libânio Cristo. O Frei Beto é um frei dominicano que foi preso, torturado, ficou preso durante 4 anos em São Paulo, né? Ele é um consagrado autor, já escreveu 80 livros, dos quais 78 já publicados. Especificamente, Nara, sobre a ditadura, ele escreveu Batismo de Sangue, que é um diário da sua própria trajetória, e
da trajetória dos movimentos da resistência armada, principalmente o do Carlos Marighella. Ele escreveu também Cartas da Prisão, que são as cartas em que ele realmente escreveu enquanto estava preso, e o Diário de Fernando, nos cárceres da ditadura militar, onde ele relata a trajetória do Frei Fernando de Brito, né? O Frei Beto, o livro do Frei Beto ganhou o Prêmio Jabuti do melhor livro de memórias e foi editado em vários países no exterior, na Grécia, na França, na Itália, né? E se transformou num filme com o mesmo nome, Batismo de Sangue, do Elvésio Raton, cineasta mineiro. O filme é muito bom. E o Frei Beto diz o seguinte sobre o filme mais realista sobre o período da ditadura. O Frei Beto tem tido uma atuação, uma militância nos movimentos sociais ao longo de toda a sua trajetória, né? Ele tem 80 livros e 80 anos, né? E ele recomenda, vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Muito bom, Zé. Melhor forma da gente encerrar aqui a nossa dica cultural. E eu quero te agradecer, Nara, pela pesquisa, pelo trabalho, pela dedicação e por essa parceria, né? Hoje a gente está no nosso 31º programa e que bom estar aqui na sua companhia também. Eu que agradeço, Edson, é um prazer, né, estar aqui com vocês, fazer esse programa, né, aprendo muito sempre com você, com o Zé, a quem também agradeço muito pela oportunidade de compartilhar a bancada e, claro, também agradeço aos nossos telespectadores, né, que têm aí nos acompanhado na TV também e nas redes sociais. Zé, muito obrigado, nosso grande mestre aí, pelas suas colaborações, pela sua sempre pitada de algo mais aqui nesse programa. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu é que agradeço você, agradeço a Nara, a nossa convivência na bancada e extra-bancada, né? E um agradecimento especial aos nossos telespectadores. E assim terminamos o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube, nas plataformas Spotify e Deezer. E nos acompanhe por lá também. Um grande abraço para você e até a próxima semana.